Meu nome é Cristina, tenho 36 anos e eu cresci numa família tradicional japonesa no Brasil, né? Então a minha família, ela, por ser uma família de japoneses, né? Então eu cresci sempre respeitando as regras, né? Era uma família feliz, né? Mas apesar de ser assim muito disciplinada, a minha família, né? Isso não livrou eles de enfrentarem vários problemas. Então, a minha mãe, ela tinha dores de cabeça crônicas, dores de cabeça muito forte, né? E o meu pai, né, soube nessa época, né, que havia uma igreja universal que ia ser aberta e inaugurada ali na cidade, né, naquela época, né, e que essa igreja tinha a fama de que curava as pessoas, de curar as pessoas, de libertarem as pessoas de problemas que não tinham solução. E quando meu pai recebeu essa notícia, ele levou essa novidade para minha mãe e ela já havia buscado, né, em muitos lugares a solução para essa dor de cabeça que ela tinha, né? Então ela não hesitou em estar indo, né? Então ela já tinha ido em vários lugares, tomava remédio, tinha ido já em benzedeiras, né? E nada resolvia, né? Então eles tomaram essa decisão de estar indo, né, na Igreja Universal. E ela recebeu ali a cura, né? Então eles passaram a frequentar a Igreja Universal, não só os meus pais, mas eu também e o meu irmão, né? A toda a família, a gente ia todos os domingos, né? Nos dias da semana, né? Nós sempre estávamos ali buscando, participando das reuniões da igreja, né? E eu cresci assim, né? Aos domingos já era normal para minha família, né? Tá indo nas reuniões da igreja, né? Então, assim, a gente aprendia muita coisa, aprendeu, assim, a direção de Deus, tudo certo, né? Só que, apesar de frequentar, apesar de acompanhar minha mãe na igreja, eu não tinha tido um encontro com Deus, né? Eu estava ali, né? Mas eu estava acompanhando a minha mãe, né? Então eu aprendi as coisas, mas não era a minha iniciativa de estar indo para a igreja, né? Devido a estar somente acompanhando a minha mãe, eu passei por muitos problemas, né? Eu tive problemas, né? Então, conforme eu fui crescendo, atingi a idade da adolescência, né? Então, eu comecei a ter rebeldia, né? Senti um vazio muito grande dentro de mim, né? Comecei a ter uma depressão, né? E essa depressão me levou a tentar preencher o meu interior com outras coisas, né? Então, eu busquei nos amigos, nas amizades, né? Na internet, na época, né? Nas bebidas, né? Então, eu busquei ali preencher o meu interior, mas não preenchia, muito pelo contrário, só aumentava a minha raiva, o meu ódio pelas pessoas, só aumentava a minha revolta, né? Então, eu não queria ouvir nada, não queria ouvir ninguém, queria viver na minha vida. No ápice da minha tristeza, né, daquilo tudo que eu passava, um dia, assim, pensando em acabar com tudo aquilo e como poderia ser, né? Então, eu lembro que eu lembrei de Deus e de um Deus que eu ouvia. Todos os domingos eu estava na igreja. Então, eu ouvia que tinha uma solução, que tinha problemas. Então, eu sabia da oração, eu sabia da importância. Então, naquele momento, eu recorri à oração. E eu fiz uma oração sincera a Deus. Eu falei, pedi para Deus que, se Ele existisse de fato e de verdade, como todo mundo diz, então eu queria conhecer. Eu queria saber, eu queria sair daquela situação. E se Ele me ouvisse, eu ia seguir a Deus. Mas que eu não queria mais viver daquela forma, porque eu estava sofrendo muito, né? E nessa época, uma amiga minha da minha família, né? Ela começou a frequentar as reuniões da igreja, do Força Jovem. E ela me convidou para estar indo no Força Jovem. E eu comecei a participar, né, das reuniões, do Força Jovem, e um dia uma jovem chegou para mim e falou se eu iria, perguntou para mim se eu iria nos dias da semana, na sexta, na quarta-feira, né? E eu perguntei para ela por que disso, né? Mas o que tem, né, nesses dias, né? Mas eu já era da igreja há muito tempo.
mas eu nunca tinha tido a iniciativa de ir na igreja, né? E ela me falou, olha, não, na sexta-feira é importante por isso e tal. E aí aquele dia eu decidi, então eu vou vir, né? E eu comecei a participar das reuniões de uma forma diferente. Eu comecei a participar não para acompanhar a minha família, mas para buscar por mim, com um objetivo pessoal. E isso até causou estranheza da minha família, né? Eles até estranharam, mas por que você vai hoje? Não, eu vou hoje na igreja, né? Porque me convidaram e tal. E eu comecei a participar das reuniões de sexta-feira. E mesmo estando na igreja há muito tempo, quando eu fui na sexta-feira dessa forma, buscando por mim, eu passei mal na sexta-feira. E ali eu comecei o meu processo de libertação, de buscando a Deus, né? Então eu aprendi da importância do perdão, né? Que se eu quisesse caminhar com Deus, eu teria que mudar o meu jeito, que eu teria que mudar, Deus me aceitava do jeito que eu era, mas eu não podia permanecer daquela forma, eu tinha que mudar. Então, a partir daquele momento, eu aprendi que eu deveria perdoar a minha mãe, tirar aquela mágoa que eu sentia dentro de mim, tirar tudo aquilo que eu estava carregando, que eu estava fazendo de errado, que eu tinha que mudar as minhas atitudes, né? E aí foi onde eu comecei a mudar, a buscar o Espírito Santo, né? Eu comecei a ver a importância, entender a importância do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E cada vez que eu buscava, eu queria buscar mais, eu queria estar mais ali, eu queria me envolver mais com as coisas da igreja, eu queria estar ali mais servindo a Deus, né? E eu lembro que foi numa quarta-feira, né? E numa busca do Espírito Santo, eu lembro que o bispo falou, né? Que Deus, ele é tão grande, né? E ele se inclina para ouvir a nossa oração e a gente é tão pequeno, né? E a partir aquela foi a chave assim para mim ver. O Espírito Santo me mostrou assim como se pegasse um espelho e me mostrasse, aqui, você é assim. E naquele momento assim eu entendi assim que, puxa, como eu não era nada, né? Naquele momento ali eu vi que eu estava perdida e que eu precisava ser achada, e o Espírito Santo me encontrou naquele dia, né? Eu nunca vou esquecer. E foi um momento assim que eu recebi o Espírito Santo, né? E assim, não tem palavras para descrever, eu senti assim, quando eu olhava para as pessoas, eu comecei a sentir um amor pelas pessoas, uma vontade de abraçar as pessoas. Eu lembro que quando terminou a busca, o bispo falou assim, abraça essa pessoa que está do seu lado, e era uma senhorinha que estava do meu lado, eu abracei ela com todas as minhas forças, assim, e eu não conseguia entender, assim, o porquê, assim, eu sentia um amor pelas pessoas, pelas almas. A partir daquele momento, a minha visão de vida tudo mudou, as minhas prioridades mudaram, né? Eu lembro que meu pai me acompanhava sempre nas reuniões e eu falei para ele assim, eu cheguei em casa e falei para ele, olha, se Deus não me abençoasse com mais nada, eu já seria feliz. E ele olhou para minha cara e falou assim, mas seria, sabe, assim, mas se não te abençoasse nada, né, se não te desse mais nada, mas porque eu já tinha recebido tudo de Deus, eu tinha recebido o Espírito Santo, né? Então as pessoas não conseguiam entender o motivo da minha felicidade, de repente, assim, de que eu era uma pessoa tão assim problemática, triste, e de repente eu comecei a mudar e ser feliz e ter um novo rumo para a vida, porque o Espírito Santo, quando ele entrou na minha vida, ele me deu um novo rumo, ele me mostrou o que era a vida, que a vida não era aquele mar de problemas. Eu passei a ter novos olhos para a vida, tudo mudou. Para mim, o Espírito Santo, ele é tudo. Assim, eu creio assim que aí existe o fôlego de vida e o Espírito Santo. A gente tem o fôlego de vida para a gente simplesmente viver. Mas sem o Espírito Santo, a pessoa não tem uma vida completa. Ela não consegue ser feliz de verdade, né? Às vezes as pessoas assim não conseguem ter essa segurança de vida, né? Porque com o Espírito Santo você tem a certeza dentro de você que aonde você vai, Deus está ali, que vai dar tudo certo. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar por muitos problemas, foi uma coisa que eu aprendi, né? Que eu posso passar por problemas, mas eu vou passar, o problema não vai me matar, que eu sei que no final
vai dar tudo certo, que Deus ele tá ali em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. O Espírito Santo não nos livra de passar por lutas, mas ele nos auxilia para que a gente venha vencer. Então, para mim, a vida só pode ser completa com a presença de Deus. Sem Deus, a pessoa vive sem direção. Era assim que eu vivia. Vivia sem direção, eu não tinha objetivo de vida, eu não tinha razão de viver, né? Mas com o Espírito Santo, ele me deu a vida e me guia, né? O jejum de Daniel, para mim, ele é muito importante, porque é como se fosse um detox, assim, porque o mundo, assim, as informações, as mídias, elas trazem o conteúdo pra gente, muito conteúdo, todos os dias. Só que esse conteúdo nem sempre é bom. E muitas das vezes esse conteúdo deixa a gente intoxicado, deixa a nossa mente pesada. Mas quando a gente separa esse momento para estar com Deus, para estar se envolvendo com as coisas de Deus, é como se a gente se limpasse, fizesse um detox na nossa alma, principalmente na nossa mente, porque a nossa mente começa a se envolver mais com as coisas de Deus, os nossos pensamentos mudam, né? Então, para mim, o jejum de Daniel é uma oportunidade, né, para as pessoas que estão buscando o Espírito Santo se envolverem mais e receberem essa dádiva que vem de Deus, né? Para quem já tem o Espírito Santo, é a oportunidade de se envolver ainda mais com Ele, né?